Olá! Você é do grupo de pessoas que sente ou já sentiu muito medo de dirigir um carro? Muito medo de direção? Acredite, eu sei exatamente como você se sente, qual é essa sensação desse medo que você sente e ela não é nada legal mesmo. Hoje eu gostaria de contar como foi a minha experiência, como eu perdi o medo de dirigir já há alguns anos e te convidar para tomar um chazinho comigo, para bater esse papo comigo. Vem? Esta semana eu estava assistindo as stories de uma pessoa, uma mulher, uma professora que eu admiro muito, me inspiro muito nela profissionalmente falando, porque eu também sou professora, né? Então é alguém que eu sigo assim como uma fã mesmo, né? Como alguém que se baseia, se inspira no trabalho dela. E ela abriu o coração para falar sobre o grande medo que ela tem de dirigir. Ela aprendeu a dirigir há poucos meses, né? Com aulas de autoescola. Ela talvez seja um pouco mais jovem do que eu, pouca coisa, poucos anos, mas ela só agora sentiu um pouco mais de coragem para aprender a dirigir e está decidida que vai pegar um carro. Mas ela estava falando sobre o quão é difícil para ela, como ela sofre com essa ideia de pensar em pegar um volante, né? Num volante. E embora ela seja uma pessoa extremamente comunicativa, inteligente, uma pessoa muito esclarecida na profissão dela e na vida também, né? É alguém que eu realmente admiro muito. Ela também se mostra muito vulnerável nessa questão desse medo de dirigir. E aí eu estava lembrando, isso me fez lembrar de alguns anos atrás, quando eu aprendi a dirigir e como foi a minha história com relação a esse grande medo da direção. Bom, eu aprendi a dirigir na autoescola mesmo, quando eu completei 18 anos. Eu ganhei a minha habilitação de um dos meus irmãos de presente de aniversário de 18 anos. E aí eu nunca tinha pegado um carro antes, nunca havia tentado aprender a dirigir antes, fui aprender na autoescola mesmo. E aí, fiz as aulas normalmente, reprovei no primeiro teste lá de escrita em algumas questões mais mecânicas lá do carro. Refiz o teste, passei, fiz o teste da direção mesmo, né, o prático, e passei também. Mas, quando chegou a minha vez de dirigir mesmo, que não fosse com autoescola, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo mesmo. E aí eu lembro que eu até tentei, nas primeiras vezes eu tentei ir para o trabalho dirigindo. E eu não sei se era porque na época meus pais não tinham um carro assim do ano, ou muito bom, ou muito macio para dirigir. Era um carro mais velho, assim, mais antigo, né? Enroscava um pouco a marcha. Não era automático também, né? Mas eu lembro assim que eu até estava tentando me soltar, mas eu não sei, qualquer coisinha que acontecia ou qualquer falta de paciência, às vezes de alguém do meu lado, eu travava de novo, e foi até que eu parei de vez. E aí meu pai era o meu chofer, me levava para todo lado que eu precisava, muitas vezes até para o trabalho, era distante da minha casa, então ele muitas vezes ia, ficava esperando lá por 4, 5 horas, às vezes até todo esse tempo. Ele era um poço de paciência mesmo, meu paizinho. E ele ficava me esperando, nunca reclamou, nunca insistiu que eu dirigisse, ia assim, feliz. Ficava lá, conversava com alguns amigos, pessoas que ele encontrava por lá, e ficava me esperando até terminar meu trabalho para voltar para casa. Nessa época eu não era casada, eu morava com eles, né, com os meus pais. E assim foi, até que eu fui fazer meu intercâmbio. Eu, com 19 para 20 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos.
E eu sabia que uma das exigências, né, um dos requisitos do intercâmbio seria que eu teria que dirigir, porque eles não poderiam ficar, a família que eu fiquei, né, não poderia ficar me levando para cima e para baixo o tempo todo, até para eu ter liberdade lá de ir e vir e visitar, conhecer os lugares que eu quisesse. Eu teria um carro à minha disposição na casa, mas eu precisava dirigir. E chegando lá, basicamente eu sabia dirigir, né? O problema era o meu medo. E lá o carro era automático, era muito melhor, né? Mas assim, um modelo mais novo, digamos assim. E meu pai americano, né, do intercâmbio, me levou a fazer algumas práticas lá nas ruas. E eu fui. E era mais fácil, é claro, o carro automático. E eu comecei a dirigir lá muito bem. Eu perdi o medo mesmo. Ia com uma vizinha brasileira que eu tinha, era a única brasileira que eu tinha por perto. Nós saíamos muito. Ela também tinha muito medo de direção, tinha traumas. Não conseguiu pegar o carro. Tentou algumas vezes, aconteceram alguns imprevistos lá. E no fim, como eu peguei melhor a direção, então nós íamos muito nos fins de semana, assim, para shoppings, para cinema, para lojas, restaurantes. Então eu dirigia. Ela cuidava do mapa, das direções, de onde a gente tinha que virar, ir e tal. E eu ia na direção. E eu dirigia muito bem, dirigia longe, naquelas highways americanas, eu me saí super bem. Aí terminou meu intercâmbio, voltei para o Brasil e pensei, claro que eu vou continuar dirigindo. Só que não. Eu comecei a reviver todo aquele medo no Brasil, de novo. Na época eu colocava a culpa na marcha, vamos dizer assim, né? Mas eu não sei, eu perdi aquela habilidade que eu tinha, eu parei e voltei do zero, voltei da estaca zero com o meu medo. E parei de dirigir, meu pai virou meu chofer mais uma vez. Só que eu me sentia muito mal com isso, eu me sentia extremamente mal com isso. Eu sabia que uma hora eu iria ter que perder esse medo, criar vergonha, eu pensava isso de mim mesma. E eu precisava começar a ser mais independente, eu já estava bem grandinha para isso. Eu não poderia ter meu pai o tempo todo sendo meu chofer, meu motorista para cima e para baixo. Não era justo com ele e nem comigo. E aí, muitas vezes, eu deitava para dormir à noite e eu ficava pensando nisso, eu ficava aquilo remoendo na minha cabeça. Meu Deus, eu preciso dirigir, eu preciso criar coragem, eu não posso, né? Amanhã eu tenho tantos compromissos e fico dependendo do meu pai para tudo, o tempo todo. E aí durante a noite que eu ficava pensando antes de dormir, eu ficava delirando, gente, eu tinha pesadelo. Eu ficava pensando... Durante a noite, enfim, vinham pensamentos, assim, eu acordava, tava delirando, voltava a dormir, sonhava que eu pegava o carro, que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia que marcha colocar, que alguma coisa iria acontecer, enfim, era um estado, assim, muito triste. Tenho certeza que se você tem medo real de dirigir, você sente algo assim, ou não. Conta pra mim aqui nos comentários quais são os tipos de traumas, assim, de pânico, de medo que te causam o fato só de pensar em ter que dirigir. Mas aí, um belo dia, eu tive aquele momento de virada de chave, aquele momento de inflexão que o Flávio Augusto tanto fala nos vídeos dele. E o que aconteceu para eu ter esse momento de virada? Eu estava no carro, obviamente de carona, mais uma vez, meu pai dirigindo, me levando para algum dos meus compromissos. Era um dia de semana e eu lembro de ele parar em um cruzamento, né, da minha cidade, que uma das ruas que cortava uma via principal, parou aqui e eu observei, enquanto ele esperava, né, a possibilidade de atravessar, eu observei que do outro lado, na direção contrária, estava vindo um carro e tinha uma senhorinha. Gente, era uma senhorinha, uma velhinha. Eu, assim, não sei, pela aparência talvez, né, a gente não pode julgar alguém.
Mas eu não sei, essa senhora tinha mais de 90 anos, eu acho. Ela tinha o cabelo branquinho e ela dirigia assim, ó, sabe? Assim no volante, olhando para os lados, assim. Aquela cena me chocou. Ela estava sozinha no carro, dirigindo, parando num dos lugares que eu mais tinha pânico de pensar em dirigir, que era um cruzamento, por exemplo. Eu olhei, foi muito rápido, né? Foi só o tempo de eu ver, enxergar ela e meu pai atravessar a rua, atravessar com o carro. E aquilo me tocou. Aquilo me tocou, eu não sei. Alguma coisa naquilo ali foi a minha virada de chave, porque na hora eu senti muita vergonha de mim. Eu senti muita vergonha de mim. Pra mim foi humilhante ver uma senhorinha de, sei lá, na hora me veio na ideia que ela tinha mais de 90 anos. Cabelinho branquinho, assim, grudadinha no volante, olhando para os lados e dirigindo. E eu, que era mais jovem do que sou hoje, né? Tinha ali meus 20 anos, 22 anos, por aí, 22, 23 anos. E eu não tinha capacidade, tinha medo de pegar um carro. Aquilo falou muito alto comigo mesma. Foi um tapa na minha cara, assim, sabe? E naquele momento eu falei pra mim mesma, chega. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu nem lembro qual era o compromisso. Eu cheguei em casa e falei pro meu pai, pai, não põe o carro na garagem, só deixa ele na entrada de casa e só vira ele com saída pra rua, não de ré, né? E naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, eu sentei no banco do motorista, liguei o carro e comecei. A minha casa tem uma entrada, né, que é um pouquinho distante da rua, então tem um espaço pra gente poder ir pra frente, dar ré, voltar, né, ir e voltar algumas vezes. E eu comecei a fazer isso. Eu ligava o carro, acelerava, colocava a marcha certinho, ia até na rua, voltava de ré. E acho que eu fiz isso umas 10 vezes, assim, não lembro, mas foram algumas vezes. Aí eu comecei, naquele mesmo dia, a me sentir mais confiante. Sabe o que? Eu vou dar uma volta na minha quadra. Saí com o carro, dei a volta na quadra, voltei para casa. Eu acho que eu fiz também essa volta na quadra algumas vezes. E aí, com isso já me ajudou a me sentir mais confiante. E sempre com aquela senhorinha na minha cabeça. E aí, pra resumir, nos dias seguintes eu comecei a ir em lugares mais próximos, até que eu me sentisse mais confiante de viver a minha vida normalmente, a minha rotina normal, indo de carro para todos os lugares. E hoje, falando sobre isso, eu fico lembrando assim e parece que eu tô falando de outra pessoa. Já faz 20 anos, pelo menos, então, né? Eu tenho 41 hoje. Já faz quase 20 anos, então, né? Que eu dirijo. E aí, desde então, eu fui para muitos lugares. Já fui para outras cidades distantes, outros estados. Dirijo todos os dias. Hoje é aquela história, é automático, eu nem penso, né? Claro que sempre com a direção defensiva, como a gente chama, né? Com atenção no trânsito, mas a parte técnica em si do carro, eu não penso. Quem dirige sabe que você nem pensa no que você tá fazendo, no que tem que fazer. Vira um reflexo, vira muito automático. Então hoje, quando eu conto essa história pra você, me parece assim que eu tô falando de outra pessoa. É como se existisse uma Dayana lá atrás que viveu isso e outra Dayana hoje. Eu não sei explicar assim, porque parece inacessível viver daquele jeito de novo. Parece assim que era outra pessoa que tinha tanto medo e como se eu estivesse contando a história de uma outra pessoa. E isso mostra como todos nós temos os nossos traumas, os nossos medos, nossas angústias, né?
Nós podemos ser muito bons, muito profissionais, muito excelentes em algo que nós fazemos ou em várias coisas, como eu tenho certeza que você também é excelente em coisas que eu não teria capacidade de fazer hoje, mas todos nós temos algum lado que nós precisamos evoluir, até porque se nós fôssemos perfeitos, acho que nós nem estaríamos aqui na Terra, né? Nem teríamos essa missão para cumprir aqui. E o mais importante de pensar e refletir aqui é a nossa capacidade de vencer os nossos medos. Sempre há aquele momento de inflexão, aquele momento de virada de chave. E infelizmente isso não é alguma coisa que nós podemos programar, né? Não é algo que simplesmente a gente diga, ok, hoje eu vou decidir e eu vou mudar. Alguma coisa precisa acontecer, alguma coisa você precisa viver, alguma coisa vai tocar no seu coração, na sua mente e vai virar uma chave dentro de você. Não é quando a gente simplesmente decide. É diferente, por exemplo, de um trauma que te paralisa mais ainda, te deixa às vezes com depressão ou com ansiedade. É diferente de um trauma. Eu comparo assim como se fosse alguém jogando água fria no teu rosto, sabe? E você acordando de um momento de transe que você estava vivendo. De repente você acorda. Então é diferente de um trauma. Trauma talvez tenha sido aquilo que me fez não dirigir, né? Ter medo de dirigir. E aí de repente você escuta alguma coisa e nem sempre é legal, né? Tenho muitas outras histórias da minha vida em que eu tive, assim, outros momentos de virada que foram coisas ruins, coisas tristes que eu ouvi de alguém ou alguém fez, talvez comigo, né? E eu decidi mudar por causa daquilo. Mas é algo que é difícil de controlar, o que é que vira trauma e o que é que vira essa virada de chave, essa mudança que a gente precisa. Eu lembro de amigas, pessoas da família que tinham passado por traumas de verdade, assim, momentos de acidentes pequenos, né? Nada muito grave, assim, mas que estavam começando a dirigir, né? E, nossa, a ponto de tombar um carro, sabe? Não aconteceu nada, era um carro que estava estacionado, por exemplo, e essa pessoa não ficou traumatizada. Outra que parou no semáforo, né, e no sinal e acabou batendo em alguém na frente. Quando eu ouvia essas histórias, porque eu estava nessa mesma fase de ter medo na época, quando eu ouvia essas histórias, eu pensava, meu Deus, nada disso aconteceu comigo e eu já não posso nem pensar em pegar em um volante. Imagina se algo assim acontece comigo. Mas nada disso parou essas pessoas. Nada. Elas continuaram dirigindo e são até hoje motoristas excelentes. Então, é algo que a gente precisa pensar, assim, como lidar, o que acontece com os nossos medos, né? Então, hoje eu quis trazer essa reflexão para vocês. Se você se identifica, se você já viveu isso ou conhece alguém, algum amigo, amiga, alguém da sua família que já viveu ou vive esse trauma, esse medo, principalmente de dirigir, mas pode falar de outras experiências também, outros medos que você possa ter. Conta pra gente, conta pra mim aqui embaixo, divide a sua história. Quem sabe o momento de inflexão, o momento de virada de alguém que está assistindo esse vídeo hoje e que tem muito pânico, muito medo de dirigir ou medo de outras coisas, quem sabe o seu depoimento, a sua história vai mudar a vida dessa pessoa hoje. Quem sabe seja exatamente o que essa pessoa precisa saber para se inspirar e perder esse medo e mudar de vida, ok? Conta pra gente, comenta. E se você gostou, se identificou com esse vídeo, deixa a sua curtida, deixa o seu like aqui, deixa o seu coraçãozinho para eu saber que você gostou desse conteúdo. Até o próximo!